Fala família, tudo bem com vocês? Paulinho chegando por aqui para mais um vídeo e hoje sem delongas, sem voltinha, vamos direto ao nosso tema, ao nosso vídeo, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui encorajado, ativado e muito esclarecido de que sim, por mais que possa parecer que não, você está sim na direção certa. Fica comigo, vamos junto, porque hoje nós vamos falar sobre 3 sinais claros de que você está sim na direção correta para o sucesso, para a virada na sua vida, mesmo que possa parecer que não. Beleza? Vamos junto? Então vamos lá, pessoal, sem delongas aqui, procurando ser bem direto, né, no nosso bate-papo, porque eu sei que o seu tempo é precioso, assim como o meu também. Quando a gente fala, né, de virada, de guinada na vida, isso é algo que mexe com todos nós, porque por melhor que possamos estar, a gente sempre quer melhorar. Né, isso é bom, né? Isso é algo que é inerente do ser humano, né? Eu tenho uma frase que eu cunhei que diz o seguinte, que eu particularmente, né, eu trago para minha vida, né, que eu tô sempre agradecido, porém jamais acomodado. Então, assim, para mim é isso, né? Agradecido sempre, acomodado jamais. Por quê? Porque eu sempre quero melhorar. Por melhor que eu possa estar hoje, eu sei que ainda eu posso melhorar. Com você também é assim? Você é uma pessoa inconformado com a vida? Não inconformado no sentido de ser ingrato com o que você já tem, com o que você já realizou, já alcançou, mas inconformado no sentido de sempre querer mais. É nesse sentido, né? Eu não falo de ingratidão, pelo contrário. Vocês sempre vão me ver falando de gratidão porque eu entendo que a gratidão é a mãe de todas as dádivas, é a mãe de todas as virtudes, né? A gratidão, ela te abre portas e antecipa o seu milagre. Pega isso, a gratidão te abre portas e antecipa o seu milagre. Salmos 37, verso 4, o salmista Davi vai nos ensinar assim, ó: agrada-te do Senhor e ele então realizará os desejos do teu coração. Então a gente aprende, né, com Davi que primeiro na matemática de Deus, né, ela funciona assim, tá? Existe um ditado aí no Brasil, um ditado popular, não sei se é da sua região, mas pelo menos era da minha, que dizia o seguinte, que a roda dos tratores não altera os viadutos. Tô brincando, não é assim não. Diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Porém, com Deus altera sim, tá? Com Deus altera sim, porque com Deus, a matemática, né, de Deus diz o seguinte: primeiro você se agrada, depois você obtém os resultados, depois ele realiza os desejos do seu coração. Né? Por quê? Porque Deus ele age de maneira diferente do que aqui nós humanos, né, seres humanos, estamos acostumados a agir, né, a enxergar as coisas. Então, primeiro a gratidão, né, depois os resultados, ok? Mas aí então você vai ver que na Bíblia, quando a gente fala de crescimento, né, a Bíblia sempre vai nos mostrar, né, que antes do crescimento, antes dessa virada de chave, sabe, na sua vida, 3 situações basicamente vão ocorrer, né? Essa mudança, essa virada, essa guinada, ela vem ali antecipada por processo, pressão e obediência. Processo, pressão e obediência. São essas 3 coisas que você, de fato, né, que quer viver uma guinada na sua vida, você vai ter que passar por essas etapas, você vai ter que resistir a essas etapas, né? Vai precisar identificar essas etapas do processo. E aí tem 3 coisas e 3 pontos que eu quero pontuar com você aqui, para que você realmente entenda e reconheça quando você entrou nesse trilho de mudança, de transformação. E aí eu quero já te lembrar que se tudo na sua vida começou a ficar mais difícil, né, depois que você começou a obedecer, talvez isso não seja ataque, mas seja confirmação de que você está no caminho certo. Com você é assim também? Parece que quando você decide fazer as coisas certas, parece que quando você se decide a, né, ser correto nas suas ações, atitudes, pensamentos, parece que o mundo, né, fica mais difícil. Com você é assim também? Comigo, batata. Até você se propor a tomar determinados níveis de atitude corretas, né, que parece que o mundo todo cria um complô contra você e tudo começa a dar errado. Com você assim também? Se digita aqui embaixo da sua experiência, né? Mas vamos lá. Eu quero te trazer 3 sinais claros. Isso não é coisa da minha cabeça não, tá? Isso é bíblico. 3 sinais bíblicos e claros de que você vai
identificar quando você de fato estiver adentrando no trilho do sucesso, né? Estiver adentrando no rumo, no caminho para dar essa guinada na sua vida, para transformar a sua vida. Eu não sei você, mas eu desejo sim, né, transformar meus resultados, né, obter, sabe, experiências maiores, melhores, porque como eu te falei, né, a gente está aqui apenas de passagem nessa terra, então por que não, né, passarmos bem? Aquela velha história, né, de que, poxa, tem que comer o pão que o diabo amassou aqui nessa terra para então herdar a eternidade, a vida eterna, né? Isso não cola mais, sabe? Isso não é verdade, isso aí é uma mentira, uma fábula que inventaram e botaram nas nossas cabeças. Eu não sei você, mas por muito tempo eu vivi acreditando nisso, né? Mas graças a Deus a luz chegou, né? A revelação chegou, o entendimento chegou, e a Bíblia diz, né, nas palavras de Jesus, que a verdade liberta, não é isso? Então, né, 3 sinais claros de que você está na direção certa para obter essa mudança que você não apenas deseja, mas merece obter na sua vida. Primeiro sinal, Paulinho, qual que é? É que Deus te tirou da zona de conforto. Porque você vai ver que aonde há conforto não há mudança. Nas zonas de conforto e acomodação que nós vivemos, não há transformação de vida. Você vai ver que uma pessoa que quer transformar a sua saúde, quer mudar o seu shape, quer botar um shape ali, ela vai ter que sair da zona de conforto. É até engraçado que eu bato muito de frente, né, com algumas pessoas que insistem em dizer que não, é possível você obter um crescimento equilibrado. É possível. É só você parar e olhar para a vida dessas pessoas. Você vai ver que elas não construíram nada. Não construíram nada. Na zona de equilíbrio, de conforto, né, numa zona de estabilidade, não existe crescimento. E toda vez que Deus quiser, né, te colocar, sabe, te entregar, te projetar para um novo patamar, para uma mudança de vida, primeira coisa, Ele vai te tirar dessa zona de estagnação, essa zona de acomodação, essa zona de conforto e estabilidade. Entende? Por quê, Paulo? Porque é no processo, é no caminho que a mudança se faz, é no caminho que a mudança acontece, é no caminho que você se muda, você se molda, você se lapida e você enxerga, passa a enxergar, você extrai o melhor de si mesmo. Quantas vezes você se deparou, né, com um determinado tipo de situação na sua vida ali, aconteceu sem você programar, sem você esperar, e você achou que você ia morrer, você achou que você estava acabado, exterminado, mas aí você começou e foi resistindo, foi se melhorando, se lapidando, e daqui a pouco você dominou aquela situação. Quando você resolveu aquilo, quando você saiu daquela zona de perigo ali, você olhou para trás e falou, cara, nem eu sabia que eu dava conta disso. Com certeza esse tipo de situação já aconteceu com você, já aconteceu comigo. E na sua vida não vai ser diferente, pode ter certeza disso. E aí você vai entender e precisa entender que quando Deus quer te promover, Ele vai te deslocar, Ele vai te empurrar, Ele vai te tirar da zona de conforto em que você se encontra. Agora fala para mim aqui, você está hoje vivendo numa zona de conforto ou não? Ou Deus já te empurrou para uma zona de pressão, de conflito ali? Fala para mim aqui. Segundo ponto, qual que é? É que você está sendo provado em silêncio. Por que provado em silêncio? Porque nem sempre o que Deus vai fazer na sua vida, Ele vai dar satisfação aos outros de fora e às vezes nem a você mesmo, né? Às vezes nem a você mesmo. No caso de Jó, por exemplo, Jó foi provado ali, nem ele sabia o que estava acontecendo e Deus não deu satisfação a ele, entende? Mas lá no final daquilo, né, que Deus se revelou e Jó teve aquela, né, as escamas caíram dos seus olhos, ele teve aquela percepção, poxa, de fato eu precisava passar por isso aqui, né? Porque antigamente eu te conhecia, Deus, somente de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem, ou seja, hoje eu te conheço pessoalmente, não do que eu ouço, não do que eu vejo as outras pessoas, né, contando, vivendo, não, eu te conheço hoje porque eu te vi, eu te conheci, eu te experimentei, Deus. Então da mesma forma é com você, muitas vezes você não vai entender o porquê que as coisas estão acontecendo, porquê que tudo está dando errado, sabe, na sua vida. É até engraçado que aqui na América, aqui nos Estados Unidos, parece que tem um karma, um cisma, não sei como é que chamar isso,
mas é uma lei, sabe? É uma lei espiritual, cósmica, sei lá, eu não sei o nome que dá para isso não, né? Mas assim, que parece que toda pessoa que chega aqui nos 3 primeiros anos, pelo menos os 3 primeiros anos, ela vai passar perrengue. Cara, parece que tudo vai dar errado para realmente saber se a pessoa quer mesmo, sabe? Eu tenho inúmeros amigos que foram assim, né? Que chegaram, cara, e começaram, e as coisas começavam a andar, e a camarada, a pessoa, né? Família ali, assim, empolgando, pô, não, cara, tá dando tudo certo, graças a Deus, e daqui a pouco, blum, desmorona tudo, sabe? E a pessoa começa a tomar na cabeça. E eu tenho para mim que é isso, é um meio, um modo, né, de seleção natural da vida aqui na América. Porque eu falo, né, que a América é para todos, mas nem todos são para a América, entende? Porque nessa fase, nesse período, né, nessa jornada de 7 anos de América, quantas pessoas eu já vi chegarem aqui, tomarem na cabeça, mas não, mano, resistir e ir para cima e vencer, sair, né, desse limbo, bater ali, sabe, conseguir respirar e sair dessa areia movediça. Mas quantas outras pessoas e famílias, né? Eu já vi também, sabe, chegarem, entrarem nessa área, nessa zona ali de provação e sucumbirem. E ó, a água, entende? Eu já vi. Então muitas vezes você vai estar, né, sendo provado no silêncio. Nem você sabe por quê. Mas você precisa entender que nem toda luta que a gente passa, que você passa, é ataque do inimigo. Muitas vezes é um treinamento, é um preparo mesmo de Deus para sua vida. Né? A gente vê que Davi foi um Juda-rei, mas antes de ser um Juda-rei, ele teve que enfrentar um gigante. José foi nomeado, né, governador, mas antes de, né, se assentar na cadeira de governador, lá no palácio, ele teve que enfrentar um calabouço, uma cova, uma série de coisas, uma prisão, entende? E muitas vezes você quer viver, né? Nós queremos viver, né, mudança, transformação nas nossas vidas, mas a gente não quer ser provado, a gente não quer ser preparado, entende? Essa é a palavra, né? Porque você vai ver que Deus, ele trabalha mais em você no silêncio do que no palco da vida. Deus, ele trabalha mais em nós, né, nos bastidores, no que de fato nos palcos, entende? Ele nos prepara nos bastidores para depois nos expor ao palco. Faz sentido para vocês que a gente, né, que nós estamos conversando, compartilhando aqui? Se você chegou aqui, faz sentido, tá falando com você, você ainda não é inscrito, se inscreve aqui. Se já é inscrito, deixa o seu coraçãozinho, deixa o seu comentário. Fazendo isso, o algoritmo aqui do YouTube vai entender que esse conteúdo aqui é um conteúdo, ó, bacana, bom, né, e que merece ser divulgado para mais pessoas. Fazendo isso, você me ajuda, sabe, a alcançar mais vidas e compartilhar dessa palavra aqui, que de fato transformou a minha vida e abençoa a minha casa. Eu tenho certeza que está abençoando a sua e pode abençoar outras vidas também. Posso contar com você? Beleza? Então vamos lá, vamos junto. Terceiro e último sinal de que você de fato está no caminho certo é que a sua consciência não te deixa voltar atrás. Como eu falei com vocês, né? Quantas pessoas, sabe? Eu mesmo passei por isso quando cheguei aqui. Eu entrei aqui nesse apartamento, não tinha nada. Tinha só uma cama queen que eu ganhei, né, de um irmão meu. Irmão assim, de criação, amigo, né, desde a infância. Aí dormíamos eu, Daisy e o Noah nessa cama. Nós só tínhamos isso, sabe? E foi um primeiro momento ali, né, foi uma fase muito difícil. Daisy quase entrando em depressão, porque não conhecia ninguém, tudo novo, cultura nova, gente nova, aquela coisa toda. E ela só ficava dentro de casa, não saía de casa. Eu ainda respirava, né, porque eu saía para trabalhar, via gente e tal, aquela coisa toda. Mas ela e o Noah, dia todo dia, semana toda, mês, só aqui dentro, sabe? Então, assim, ela passou um tempo, uma fase muito difícil, e que, por incrível que pareça, eu vejo outras famílias passando pela mesma situação, né? E nesse momento, ela me chegou a sugerir para mim, amor, eu quero voltar, né? Eu vou voltar pro Brasil, você fica aqui, é o seu sonho e tal, aquela coisa toda, e eu não ia deixar isso acontecer. Então passou pela minha cabeça voltar também, sabe? Não por conta da dificuldade das coisas, do processo e tal, mas mais por essa situação. E quantas vezes você que está me vendo, você que está me ouvindo aí, ó, também, poxa, começou a empreender um projeto, né?
de vida seu, um sonho. E aí, quando as dificuldades começaram a bater na sua porta, a água começou a bater, a subir ali, ó, você pensou em voltar. Quantas vezes? Você vai ver que isso é muito comum, pessoal, acontecer. Quantas pessoas, pô, têm ideias, sabe? Tem projetos assim que mudariam a história delas. E aí na empolgação, né? Eu já falei em outros vídeos que eu sou muito assim, né? Pelo fato do meu temperamento ser sanguíneo, né? A gente é muito bom para começar, né? E diversos projetos eu já comecei, sabe? Aí quando as lutas, né, batiam a porta, né, os desafios, sabe, se levantavam, eu, inúmeras vezes, tá? Falando de mim aqui, eu retrocedi. Precisei passar quantos anos para me aprender, sabe, isso e superar esses momentos de dificuldades para seguir o caminho, né? Então, eu não tenho dúvida, sabe, de que com você, com certeza esse tipo de situação já aconteceu, de você querer retroceder, de você querer voltar atrás, sim ou não, né? E aí, na Bíblia, né, tem um texto lá em Hebreus, capítulo 10, verso 39, que vai falar bem assim, que Deus ele não se agrada dos que retrocedem, né? Mas ele se agrada, ele se alegra com os que perseveram, sabe? Então, assim, quantas vezes eu já retrocedi, sabe, em sonhos, em planos, em projetos. Precisei chegar aqui com 42 anos, 40 anos, né, para aprender algumas coisas. Precisei estudar, fazer treinamentos, cursos, sabe, para descobrir a respeito de mim mesmo, da minha personalidade, por que eu era muito bom em iniciativas e horrível em acabativas. Não sei se com você já aconteceu isso, não sei se você é assim, né? Mas a verdade é que eu e você, por mais que a vontade de voltar, de regredir, de retroceder bata a porta, nós não podemos retroceder, sabe por quê? E nem parar no meio do caminho. Porque quem para no meio do caminho não chega a lugar algum. E em não chegando a lugar algum, consecutivamente, não há colheita alguma, não há resultado algum. Mas nós estamos falando aqui que Deus, ele nos dá esses 3 sinais, quando de fato ele está nos levando, né, para o sucesso, para o caminho do sucesso, da virada e da guinada nas nossas vidas. Tá entendendo? E aí eu preciso compartilhar com você, né, o seguinte pensamento, que quem foi tocado uma vez por Deus jamais, sabe, consegue permanecer no mesmo lugar ou consegue se contentar com pouco. Principalmente quando Deus tem o muito para você. Você recebe essa palavra, que Deus tem o muito para você? De fato, né, Deus tem o muito para você. Agora, compete a você resistir o processo, perseverar, ok, no seu caminho e não retroceder. O próprio Jesus disse, né, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, se Deus, através da pessoa de Jesus, né, venceu o mundo e ele está dentro de nós hoje, ele habita dentro de nós, então nós também venceremos. Você também vai vencer, independente do gigante que tenha se levantado, né, ou que tenha se apresentado aí no seu caminho, na sua vida, mas se você não desistir, se você não voltar atrás, se você também não parar no meio do caminho, você também vai vencer, tá bom? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Esses 3 sinais claros de que você está no caminho certo. Não desista. Chegou até aqui, não desista não. Rema mais um pouco, caminha mais uma milha. Poxa, Paulinho, mas tão difícil, cara. Sabe, já pensei em desistir, já isso e tal. Não. Fecha o olho, sabe? E keep going, né? Eu costumo falar muito, eu já preguei a respeito disso. Keep going. Keep going é continue, sabe? Vai lá. Tenta mais um dia, tenta mais uma vez, né? E não desista, tá? Porque você só vai saber se vai dar certo se você não desistir no meio do caminho, tá bom? Então, é isso. Se esses sinais aqui, se algum desses pontos que nós compartilhamos, se algum desses sinais aqui falaram com você, você se enxergou aqui no meio desse vídeo, em alguma fase, algum momento desse vídeo, né? Comenta aqui assim, ó, eu vou permanecer. Eu vou permanecer. Porque quando você declara isso, você está se comprometendo com isso, tá bom? E eu não tenho dúvidas, né, de que se você permanecer, você vai chegar também, tá bom? Porque a vida não recompensa aqueles que sonham, aqueles que falam. A vida recompensa aqueles que permanecem, tá bom? Então é isso. Faço votos aqui de paz, prosperidade sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, né? E vamos juntos fazer de 2026 o melhor ano das nossas vidas até então.
Tá bom? Vamos juntos? Então, Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.